Nesse vídeo eu vou falar como aprender inglês mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Bom, prazer, meu nome é João Vitor e nesse canal aqui eu tento falar sobre coisas que melhorem a nossa vida para te ajudar. Então, segue o vídeo aí. Bom, vamos lá. Eu comecei a ter contato com o inglês lá para os meus 15 anos, quando eu passei muito tempo em casa sozinho e eu ficava vendo os filmes e séries. Eu tinha curiosidade de saber como é que eles estavam falando aquilo no idioma original. Então eu apertava a tecla SAP na época, nem tinha Netflix, cara, eu nem tinha, eu ficava na TV mesmo, apertava a tecla SAP e começava a ver as pessoas falando. Óbvio que você não vai aprender inglês assim, tá? Mas esse foi meu primeiro contato em inglês, fora dos videogames que eu sempre joguei e tinha inglês, mas eu não sabia fazer nada. Os jogos que eram todos em inglês eu ia jogando, mas não sabia nada da história. Então eu não sabia nada, tá? Então, esse foi meu primeiro contato. Logo depois, eu comecei a gostar mais de músicas pops internacionais. Então, eu ouvia aí certas bandas, Coldplay, Maroon 5 e tal. E eu queria saber também o que que eles estavam falando. Então, foi aí que eu melhorei muito meu inglês. Porque eu pegava uma música que eu gostava e eu ficava ouvindo ela 10, 15 vezes seguidas e tentava imitar o que ele estava falando, olhava as palavras, via a tradução, via o que ele estava querendo falar, e assim eu ia aprendendo. Porque quando eu pegava a segunda música, eu percebia, cara, que 70%, 80%, 70 a 80% das palavras que eles falavam eram exatamente iguais. Então, porque em toda língua você vai usar, sei lá, você vai repetir muitas vezes as mesmas palavras. Não são tantas palavras que você usa. Seu vocabulário, geralmente, de uma pessoa normal, não é muito vasto. Seja em inglês, seja em qualquer outra língua. Então, na segunda música que eu ia estudar, as mesmas palavras apareciam. Na terceira, a mesma coisa. Então eu fazia isso, eu decorei, sei lá, cara, centenas de músicas que eu sei cantar elas até hoje inteiras. Então, e eu não sabia o significado, mas eu fui aprendendo, porque eu ia ouvindo tanto as mesmas palavras repetidamente em várias músicas, que eu fui aprendendo inglês, tá? E aí eu fui começando a assistir as coisas só legendado, ouvindo bastante música, consumindo conteúdo, porque chegou um momento da minha vida que eu queria assistir YouTube, eu queria ouvir os YouTubers gringos. Eu queria assistir YouTuber dos Estados Unidos e tal. E o único jeito era em inglês. Para você ter acesso a mais conteúdos, essa é uma dica que muda a sua vida. Assista as coisas em inglês, porque muitos dos YouTubers que você assiste, por exemplo, aqueles caras, o canal Aqueles Caras, é uma óbvia cópia do QSI. Eles copiam exatamente os mesmos temas, só que eles traduzem para o português, trazem para o Brasil e só. E nos anos 90, por exemplo, programas dos anos 90 e 2000, por exemplo, o Big Brother, isso veio lá de fora. A gente só trouxe anos depois e fez o maior sucesso. Então, tudo que vem para o Brasil já fez sucesso nos Estados Unidos antes. Inclusive, sei lá, McDonald's, Wendy's. O Wendy's veio para o Brasil, deu errado, né? Mas diversas outras coisas, outros negócios, outros conteúdos deram muito certo. A maioria deles, se dá certo nos Estados Unidos, aplicando para o Brasil também vai dar. Então, essa é uma coisa que mudou minha vida, porque eu comecei a consumir conteúdo gringo, então eu comecei a ver tendências que chegam nos Estados Unidos e mês depois eu vejo que está aqui no Brasil, ou até anos, tá? E isso te deixa à frente de muita gente. Vamos dizer que te deixa à frente de 99% da população brasileira, porque você sabe falar inglês. Só de saber falar e de consumir conteúdo de fora, você vai estar à frente de muita gente, cara. Então, beleza, comecei a trabalhar lá aos 20 anos, 21, 22, comecei a estagiar. Eu fazia economia no Mackenzie, eu era bolsista, tá? Eu era bolsista, então eu comecei a fazer entrevista de estágios para bancos internacionais, bancos multinacionais, e comecei a fazer as entrevistas. E, cara, quase todas as entrevistas que eu ia fazer era totalmente em inglês. E eu não sabia ainda se eu conseguia falar com alguém. Então, esses foram meus primeiros testes. Falar inglês em entrevistas. Eu não sabia falar muita coisa, eu deveria cometer um monte de erros,
Mas, cara, eu falava, bom, eu vou aceitar porque, sei lá, minha mãe ganhava 1.000 e poucos reais e ela cuidava de mim e mais duas irmãs com esse dinheiro. E as vagas de estágio pagavam 3, 4, até 5 mil reais. Então eu não negava nenhuma entrevista. Então eu fazia essas entrevistas em inglês e, cara, no começo realmente eu não era dos melhores, mas eu fui melhorando aos poucos. Eu fui aprendendo mais sobre inglês, fui buscando, fui buscando falar com nativos em inglês também pela internet. Hoje você consegue fazer isso por inteligência artificial. Então você coloca lá o chat GPT, coloca para você falar inglês, fala assim, ó, vamos falar inglês agora e tudo que eu errar você me corrige. Enfim, acho que só isso você já consegue falar, aprender muito bem. E bom, voltando ao assunto, em uma dessas entrevistas em inglês eu consegui passar. Era um banco lá de fora. Aqui no Brasil ele não era tão conhecido, mas ele era muito forte lá fora. Era uma das 5 primeiras instituições do mundo. E então, era um banco muito bom que eu recebia, cara, no meu primeiro estágio eu recebia 4 mil, que era o dobro do que minha mãe recebia, o dobro ou o triplo do que minha mãe recebia para cuidar de 3 pessoas. Então, minha vida mudou de um dia para o outro. Eu comecei a ganhar muito mais do que eu imaginava no meu primeiro emprego, só porque eu sabia falar inglês. E óbvio, eu tinha passado na faculdade, isso conta muito. E eu vou te falar como eu passei na faculdade estudando sozinho em 3 meses, sem fazer cursinho caro, fazer cursinho online mesmo. Eu gravei um vídeo sobre isso, deve estar ou no link na descrição, ou eu vou deixar nos cards, tá? Mas enfim, mas só de você ter o inglês, mesmo sem ter faculdade, você já consegue ter um salário de 2, 3 mil reais. E isso você já vai estar na frente de, sei lá, 80% dos Brasil, 90%. Porque não sei se você sabe, mas quando você entra, por exemplo, quando você entra em contato com algum streaming, ou quando você entra em contato com alguma loja gringa, mesmo que seja em português, a pessoa que vai estar falando com você, muito provavelmente ela é bilíngue, tá? Porque ela recebe treinamento dessa empresa multinacional então ela recebe treinamento em inglês dessa multinacional para atender pessoas brasileiras. Então, por mais que ela esteja ali falando em português com você, provavelmente ela é bilíngue, tá? E o salário de uma pessoa que fala 2 línguas é de pelo menos 2 salários mínimos. De quem fala 3 línguas é de 3 salários mínimos. Isso é no mínimo, tá? Que você vai conseguir só por ter o inglês avançado ou o espanhol avançado. Isso é o mínimo que você vai ganhar. Então, se você tá reclamando, eu ganho um salário mínimo. Cara, aprenda uma língua. Você vai mudar de vida em muito pouco tempo, porque você nunca vai ficar desempregado sabendo falar inglês, tá? Como eu disse, essa experiência aí essa experiência que eu te passei, de pessoas que te atendem, elas são bilíngues, eu conheço muita gente que trabalha disso, tá? Eu não posso dar muitos detalhes, porque, enfim, não posso dar muitos detalhes, mas existe, tá? Então procure vagas bilíngues, depois de você aprender inglês. E para você aprender inglês, como eu disse, entre numa imersão onde você veja pessoas, consuma conteúdos apenas naquela língua. Isso vale para o inglês ou para outra língua, tá? Isso vai mudar a sua vida, você vai ganhar muito mais. Talvez não mude a sua vida agora. Por exemplo, se você aprender alemão, talvez não vai mudar a sua vida de um dia para o outro. Mas daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, você pode usar aquilo. Então, aprenda outra língua, cara. Aprendendo outra língua, você vai estar num mundo completamente diferente. Você vai estar na frente de muitas pessoas, porque você vai ter acesso a muito mais informação do que outras pessoas. Então, isso te deixa numa uma imensa vantagem de todo mundo, tá? Então, aprenda outra língua, você vai ganhar muito mais dinheiro, você vai ter mais possibilidades, é, e você vai deixar de ter uma vida simples com os mesmos empregos que todo mundo. Você vai ter uma vida muito melhor, muito acima da metade da população brasileira, o que não é muito difícil, né? Enfim, então, aprende uma língua, trabalhe com ela,
Por exemplo, eu comecei a trabalhar dando aula de inglês depois, porque eu trabalhei em 3 ou 4 empresas que eu só consegui o emprego porque eu falava inglês. Eu trabalhei em 5 empregos e 4 deles eu só consegui porque eu falava inglês, tá? Então, com certeza isso mudou minha vida e da minha família para muito melhor, e eu tenho certeza que pode mudar a sua também. Mesmo que você não consiga um emprego CLT por ser bilíngue agora, cara, você pode dar aulas de outra língua depois. Estuda para isso. Você tem tempo livre, eu tenho certeza que você tem tempo livre. Então, coloca a bunda na cadeira e estude outra língua. Estude como passar esse outro idioma para outra pessoa. Eu estudei numa grande rede de ensino de línguas e quase todos os meus professores aprenderam inglês sozinhos. Eles não ficaram 6, 7 anos no cursinho de inglês lá, dando aula à toa. Não, meus professores eram professores que tinham aprendido sozinho. E sim, eu fiz 1 ano de curso de idiomas tradicional, mas aí minha mãe não conseguiu pagar. Mas nesse tempo aí, eu fui lá nessa escola de idiomas, aí eu falei, quero fazer inglês, mas eu não quero começar do básico. E com isso eu consegui pular 1 ano, só estudando em casa. Nisso eu tinha 17 anos. E aí eu fiquei 1 ano lá. E, cara, não vale a pena você pagar. Eu ia mais pra fazer amizades e conversar, era muito legal, era muito engraçado as aulas. Pra mim era muito bom, porque basicamente eu já sabia tudo que estava ali. E aí eu ia pra conversar e você aprende de uma forma descontraída. Mas meus professores, eles não eram formados, eles apenas sabiam inglês, faziam um teste, né? Tem os testes, o TOEFL e o de Cambridge. Você fazendo eles, você consegue dar aula na maioria dessas redes de ensino. E, enfim, isso seria um dinheiro extra que você pode fazer, ou pode ser sua renda principal. Então, aprenda inglês, não só porque você vai ganhar mais dinheiro, mas você vai ter acesso a muito mais informação, e isso te deixa na frente de muita gente. Então, bom, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Tem mais vídeos aqui no canal, se inscreva para você conseguir ver. Vou postar toda semana, tá? E é isso, se você gostou, deixa o like, comenta, e é isso, tamo junto, falou!